pessoal, tudo bem? Como prometido, aqui eu estou para gravar mais um vídeo para vocês de como foi descobrir a paralisia do Ian. Primeiro eu quero contar para vocês como foi descobrir a gravidez do Ian. Quando eu descobri que estava grávida do Ian, eu fiquei muito, mas muito nervosa. Por quê? Quando eu fiquei grávida do Davi, que é do meu mais velho, que hoje ele tem 11 anos, eu tive pré-eclâmpsia. Então, eu não lembro de nada, não lembro como foi chegar no hospital, eu não lembro de absolutamente nada. Os meus vizinhos que estavam construindo na época, tinha uns pedreiros lá e eles falaram que eu pedi ajuda. Mas assim, eu não lembro. Então eu fui conhecer o Davi já tinha 8 dias. Então assim, ele já estava mamando na chuquinha, ele já estava super independente, né? E eu não podia dar mamar para ele. Por quê? Porque como eu fiquei na UTI, eu fiquei 5 dias em coma. Então eu tava com muito remédio. Eu tinha tava tomando muito remédio na veia. Então, e já tinha passado o tempo, né? Então ele já tinha acostumado a ficar na chuquinha. E o Davi, ele nasceu com 0 de respiração. Ele saí de lá, tive que levar ele no neuro, porque os médicos falaram que por falta do oxigênio, ele poderia ter uma paralisia. Então a gente saiu de lá sabendo que o Davi, então saímos de lá com a convicta certeza que o Davi, ele poderia ter alguma dificuldade no seu tempo, né? Fizemos os exames, graças a Deus nada aconteceu. Eu passei por uns exames também cardiológicos, nada deu de errado, graças a Deus. E aí o meu médico virou pra mim e falou assim: Tamires, a única coisa que eu te peço é nunca mais me apareça grávida. Passado 2 anos, eu chego no consultório dele e ele fala assim pra mim: veio fazer exame de rotina? Aí eu falei: sim, mas quero te contar alguma coisa. Aí ele falou: só que você não está grávida, você pode me contar qualquer coisa. Eu falei: então, doutor, eu estou grávida. Então assim, foi muito... a minha gravidez do Ian, eu tive muito medo. Medo de acontecer tudo de novo, medo de passar tudo que eu passei na primeira gestação. Mas aí a gente vê o cuidado de Deus, né? Então, eu passei a fazer os exames, tudo certinho, acompanhando a gestação tranquilamente. Só que eu tinha uma tosse muito feia, que eu perdi o fôlego. Nossa, eu ficava com falta de ar mesmo com essa tosse. E eu comentei com a minha médica. A minha médica falou que era pra mim ficar tranquila, que não era nada, que só era por causa do tempo seco que eu tinha essa tosse, que não tinha por que me preocupar. E então, quando eu tinha 7 meses que eu tava grávida, eu fui picada por um escorpião. E eu cheguei no hospital, eu fiquei no hospital das 3h30 até as 6 da tarde. E eu ouvi do médico assim: pode ficar tranquila, porque se fosse pra acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. Você quer ficar internada? Aí eu falei: não, eu vou embora, porque eu tinha um Davi de 3 anos, né? Então, voltei embora pra casa, tudo certo. Quando eu fiz 9 meses, o meu médico falou pra mim assim: Tamires, amanhã você já interna. Eu não vou esperar muito, porque você já teve a pré-eclâmpsia da primeira gestação. Eu não quero deixar passar muito tempo. E a gente já vai tirar o neném. Então eu internei no dia 16 de julho de 2014. Fui cedo pro hospital, o Ian nasceu às 5 e pouquinho da tarde. Acho que é 5h10, não lembro. E tudo certo. Graças a Deus, foi tudo bonitinho, pesando 3 quilos e pouquinho. Ele nasceu bem gordinho, bem grandinho. E nada de assim, indiferente. Fomos embora Então fomos pra casa,
Começamos a nossa rotina de dia a dia, tudo normal. O Ian era muito chorão quando nasceu, muito chorão. E quando ele fez 6 meses, a gente viu que ele não sentava, que ele não rolava, que ele não segurava a cabeça. Aí eu comecei a observar as atitudes que o Davi tinha e o Ian não tinha. Então eu falei para a pediatra falou assim: mãe, é coisa da sua cabeça, você tem que entender que cada criança tem seu tempo, que você tá caçando coisa onde não tem, que eu que tava querendo ter alguma coisa sendo que não tinha. E a minha mãe, eu ainda falei que eu ia falar dela, e a minha mãe falou assim: vamos levar ele em outro médico. Ó, Tamires, tem alguma coisa estranha. Ó, tem alguma coisa diferente. Ó, esse menino não é certo fazer isso. Eu, mãe, é normal. Você não viu que a médica falou que cada um tem seu tempo, que cada criança tem seu tempo? Só que assim, a gente já sabia que tinha alguma coisa, mas a gente meio que não quer acreditar que tem alguma coisa, né? Então eu fiquei relutando. Aí quando o Ian fez 8 meses, eu criei coragem e fui fazer os exames dele. Fiz tomografia, ressonância, exame de sangue, exame de urina e um monte de exame. E os exames tudo normal. Levei na médica, mãe, não tem nada, tá tudo certo, tá tudo normal. Mãezinha, ele não tem nada, mãezinha, ele não tem nada. Então o Ian ele ficava muito doente, mudava o tempo. E o Ian ficava muito doente, então assim, todo final de semana praticamente a gente estava no PA com ele, porque a imunidade dele era muito baixa e ele ficava com febre, ele chegou a ficar com a saturação super baixa, disso aqui dele assim, afundar de tão falta de oxigênio que já tava assim. E um certo dia eu cheguei, peguei um pediatra excelente e eu sempre levava os exames dele. E ele olhou para mim e falou assim: mãe, o seu filho, ele tem uma paralisia cerebral devido a um citomegalovírus que a senhora teve na gestação. A senhora sabia disso? Eu, não. Não, tá aqui. O exame dele tinha dado, porém nenhum médico tinha falado para mim que era isso. E esse doutor foi o único que... E eu lembro até hoje, assim, como se fosse ontem, ele falando pra mim assim: mãe, se você não quiser ele, você pode me dar. Aí eu falei: não, é meu filho, eu quero cuidar. Aí ele passou o endereço dele, do consultório dele, e falou: agora, a partir de agora, você tem que começar a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, fono. Seu filho vai passar em tratamento. Se a parte cognitiva dele está preservada ou não, a gente ainda não sabe, porque ele é muito novinho. Com o tempo a gente vai descobrindo isso. Tá afim? Deu bora. Só que assim, gente, por mais que seja nosso filho, a gente leva um choque. E o jeito que ele falou assim: mãe, seu filho teve uma paralisia, tem uma paralisia devido a um vírus. Você fica, e aí? Da onde? Depois que eu contei, assim, a gente já sabia, assim, a gente, mãe, a gente tem aquele sentido de que a gente já sabia que tinha alguma coisa errada. Mas assim, eu tava numa sala com um médico que eu nunca tinha visto, com meu filho, sozinha, e a hora que eu saí, eu falei pro meu marido, e ele falou: a gente já sabia. Eu falei: a gente já sabia, porém a gente não queria aceitar. E sabe, é muito isso que acontece. Muitas das vezes a gente sabe que tem algo de errado com os nossos filhos e a gente não quer aceitar, a gente não quer dar uma atenção devida e a gente acaba sofrendo, porque o que a gente poderia começar com tratamento hoje, a gente vai deixando para depois, para depois, para depois. E quem sofre são os nossos bebês, né? Que nossos filhos são eternos bebês nossos. Então a gente tem que ter o discernimento, tem que... E assim, quanto mais rápido a gente ter essa noção de que realmente o nosso filho
os nossos filhos têm algo e aceitar e começar a fazer o tratamento é melhor para eles, porque quanto mais demora, quanto mais eles ficam parados, é ruim para eles, entendeu? Então, assim, naquele momento eu falei, eu quero fazer o melhor pro meu filho. E a gente começa a fisioterapia, a gente começa a procurar tratamento, começa e não para. E hoje ele tem 8 anos, aí o cognitivo dele é preservado, graças a Deus. Ele é muito inteligente. Eu falo que ele dá um baile em mim, porque ele sabe com quem ele tem o charminho dele, que ele consegue as coisas. Então, essas crianças, elas são muito todas essas crianças, elas são muito inteligentes. Elas sabem o potencial. Eles dão um jeito de aprender a fazer algo que, se o normal, eles não conseguem. Então, eles dão um jeito. Então, assim, fácil, mães, não é. Lógico que não é. Eu já parei várias vezes para pensar, assim, que eu falava que eu brincava quando eu tava grávida. Eu falava assim, como eu quero gritar, sai daí, Davi, sai daí, Ana. E desce, não bate no seu irmão, vai correr lá fora. E são gritos que eu ainda, como mãe, eu não dei, mas eu mudei. E assim, são gritos que eu tive que mudar. Não é mais vai correr lá fora, mas é Davi, não fica em cima do seu irmão. Davi, cuidado com o seu irmão. Ian, não perturba seu irmão. E eu até separei uma palavra aqui, em Jeremias 29:11, que fala assim, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas das vezes a gente acha que por ser tadinha é mãe de uma criança especial. Não é tadinha. A gente aprende muito com essas crianças, aprende muito no mundo deles. E assim, se você pode conviver, se você pode ficar perto de uma criança com deficiência, só para você entender o que eu tô te falando. Então, assim, é cansativo? Mães, mas tenham forças, tenham um bom ânimo, porque eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos capacitar todo dia. E é isso que eu peço, para que Deus me capacite. Então, assim, não desanimem, não parem de lutar pelo filho de vocês, que ele precisa de vocês. Assim como eu não quero parar de lutar pelo meu. Tenham pessoas do seu lado para te ajudar, porque vocês precisam disso. Eu tô aprendendo muito isso nesses últimos. A gente acha que a gente é super poderosas. Eu falo por mim, porque eu quero fazer tudo. Eu faço tudo. Então, quando alguém pensa em me ajudar, eu falo, não precisa. E às vezes precisa. Às vezes você precisa de uma ajuda. Então, não tenha vergonha de pedir essa ajuda se você estiver precisando. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me mandem. Se tiver mais caixinhas de perguntas, se tiver mais perguntas, dúvidas, vocês mandem para mim também. A próxima eu quero fazer sobre como foi aceitar a cadeira de roda do Ian. Vai ser mais curtinho, tá? Então é isso. Lutem, batalhem, não percam a fé e saibam que eles são maravilhosos nas nossas vidas. Um beijão, obrigado por tudo, viu, gente?